Pelas áreas, ser mais rápido, mais cômodo. E aqui gostaria de começar pela área 1, que o pastor Salles está conosco, missionário da igreja. Área 1, por favor, fique de pé, os irmãos lá fora. Área 1, glória a Deus. Área 1, envolve a biblioteca central, vidas para Cristo, assim, área 1, os irmãos. Como querem dar as boas-vindas a eles? Se é verdade, diga amém. Amém. Bom.
Área 2. Área 2, que ali que é Jerusalém, né? Segue o pastor Adésio, missionária também está conosco. Irmãos, querem dar as boas-vindas a toda a área 2, se é verdade, diga amém. Glória a Deus, seja bem-vindo. Área 3, pastor Francisco, missionária também está conosco. Jardim, então, Leudo está conosco. Irmãos, querem dar as boas-vindas, se é verdade, diga amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Estamos aqui diretamente da congregação Portal da Bênção. Vai dando uma curtida aí, nosso live. Transvaal, da Onça, também a Santa Maria. Irmãos, querem dar as boas-vindas a esses irmãos, se é verdade, diga amém. Amém. Da área 4, meus irmãos do Centro Salviano, e a pessoa do nosso dirigente, o irmão José Bones, está conosco. Irmãos, querem dar as boas-vindas a eles, se é verdade, diga amém. Deus continue abençoando vocês e a todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso cantor, irmão Josué, e enquanto ele está cantando, a UFADETV se prepara também para cantar e louvar o nome do Senhor. Vamos ouvir o irmão Josué, glória a Deus. O Josué Silva, glória a Deus. Aleluia! Seja o nome do Senhor. A igreja pode glorificar o nome de Deus, porque o nome de Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Não é possível que o Josué foi para o céu e eu fiquei. Rapaz, é possível. Ele fala da nova justiça. Aleluia! Aleluia! Glória da glória a Jesus. O Josué, obrigado, logo após a outra técnica. Aleluia! Oh, glória a Deus! Foi não! Comenta a nossa noite com a paz, Senhor. Aleluia. Vamos cantar isso. Peça em toda a igreja. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois teu povo é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Eu me tira dessa forma e me leva até o céu. Já me coloco em terremotos, vento forte que passou, já me limpa no céu, mas uma voz me acalmou. As mãos de Deus e amar os seus filhos. Eu me sinto tão seguro, o teu nome é altíssimo.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Culto aberto, missão da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos aqui com o Senhor essa noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória!
Aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. Conosco, pastor Marco Aurélio, é o pastor da Assembleia de Deus em Bernardo Mearim. Glória a Deus. Assinar ele por os irmãos querem dar as boas-vindas a eles, é verdade? Diga amém. Glória a Deus. Pastor Marcos, o senhor estudante de Direito está com dispositivo legal, o Rodrigo também está aqui. Tem uma situação, pastor, de que quando o camarada não vai, tem um chamado de condução coercitiva. Tá? Já fez muito. Pronto. Aí aqui eu tenho uma opção, eu disse um tenente, que estava quase para ir buscar o senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. A igreja aqui é forte, ó. Só que o pastor Edésio Araújo. Glória a Deus. São os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu quero deixar após o texto bíblico, livro de Salmos, Salmo de número 91. Diz a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amados, essa habitação é algo permanente, é algo para todos sempre. Se esta igreja continuar habitando no esconderijo de Deus, como diz Paulo aos Colossenses, com Cristo escondido em Deus, a permanência da igreja nessa presença, nesse esconderijo, resultará em uma segurança eterna. Nós podemos contemplar nesta noite algo que nos faz entender que estar aqui é resultado do cuidado do céu. Ninguém chegou aqui por acaso, o Senhor te trouxe. O Senhor te guarda desde sempre, e a mão do Senhor continuará sobre as nossas vidas. Permaneça firme, permaneça escondido no esconderijo do Altíssimo. E nesse esconderijo, meu irmão, minha irmã, pode descansar tranquilo, porque o céu cuida de ti, e a boa mão do Senhor é por nós. Que Deus continue abençoando a todos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ouvir aqui a irmã Maiara cantando hino. Enquanto a irmã Maiara canta, nós vamos recolher as ofertas na casa de Deus, em nome de Jesus. Amém? Qualquer uma obra de Deus, estamos precisando da sua ajuda financeira. O dinheiro da igreja está no bolso dos crentes. É assim, viu? A igreja não é sustentada por prefeitura, nem pelo Estado, nem pelo governo federal. Somos nós mesmos. Amém, irmãos? E você que nos visita e quer ofertar, fique à vontade. Não se sinta constrangido. É para a obra de Deus e para a glória do nome do Senhor. Vamos amanhã. Primeira glória de Jesus, Deus não rejeita a oração é alimento. Nunca vi um curso sem resposta, obrigar em sofrimento. Nada somente esperar o que Deus irá fazer. Suas mãos, é a hora de vencer. A sua
queridos, oremos. Ele dá aqui o pastor Giovanni, conosco, logo após a oração, oportunidade com o pastor Marcos Alberto. Glória a Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, aqui estamos uma vez mais orando a Ti, estamos em Tua presença. Te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito e continuará fazendo nesta noite. Apresentamos, Pai, o Teu Filho, o Teu servo, pastor Marco Aurélio, que vai estar ministrando a Tua palavra a partir deste momento. Usa o Teu Filho uma vez mais. Fala conosco nesta noite, meu Pai. Assim nós te suplicamos, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Meus irmãos, com alegria, com a paz do Senhor, Deus, pelo privilégio de estar nos irmãos, essa é tão maravilhosa, e eu quero agradecer a satisfação que nós temos de poder retornar aqui em Cidela, e os irmãos já nos conhecem, nosso respeito, a nossa alegria que tem de poder cooperar com os irmãos, sempre aqui na igreja, para nós é uma satisfação, tá bom? E eu quero aqui agradecer ao nosso pastor Salles, sua esposa, missionária, louvar a Deus pela vida deles. Deus possa abençoar de forma especial o trabalho dos irmãos aqui em Cidela, nos abençoe, pastor. E no nome do pastor Salles, nós queremos abraçar todos os demais pastores, pastor Jorge, agradecer por esta paciência que teve conosco antes de usar esse ato coercitivo, não é? Aí, por misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Só justificando a ausência da minha esposa, hoje nós estamos no trabalho de evangelização durante todo o dia e finalizando com uma cruzada. E aí a gente já estava finalizando lá todos os ajudos para a cruzada, e aí a gente já veio direto para cá, e por isso não pôde a Letícia vir, porque está lá também servindo nesse trabalho. Em nome de Jesus, mas gostaria de estar aqui também com os irmãos. E os irmãos que desejam ouvir a palavra de Deus, digam amém. Amém. Olha, eu gostaria que os irmãos abrissem o texto que foi escolhido para essa festa. Evangelho segundo escreveu João. Quero também aqui parabenizar esta igreja, esta congregação, a área que está nessa linda festa, parabenizando todos vocês. Deus abençoe de forma especial. Eu imagino que ainda seja a minha segunda vez na congregação. Acho que a primeira vez, né, que vim pregar em Cidela foi aqui. A segunda vez. Que honra para mim. Bom, uma alegria muito grande. João capítulo de número 15, versículo de número 16. Os irmãos se encontraram no texto, digam amém. Amém. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos concedo. Eu gostaria, por vontade, os irmãos fossem para o texto de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Só quero ler o versículo de número 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias só virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Como foi nos concedido a oportunidade para
falar com os irmãos sobre o tema frutificando em tempos difíceis. Eu gostaria de meditar com os irmãos no texto que foi escolhido para essa festa. E só para introdutória, o apóstolo Paulo, nessa segunda carta, que escreve ao jovem Timóteo, no versículo 1 ele disse que sobreveriam ou chegariam tempos difíceis, tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo, quando escreve essa segunda carta a Timóteo, ele está preso. Paulo está num calabouço romano, ele está na sala de espera do seu martírio, e Paulo dá as suas últimas recomendações ao jovem Timóteo, um pastor jovem, doente, tímido, sobre como enfrentar, ou como frutificar, ou viver de forma vitoriosa em tempos difíceis, em tempos trabalhosos. O termo, os últimos dias, que Paulo usa a Timóteo, no texto que acabamos de ler, denota o período pouco antes da parousia ou do fim da era presente. No nosso entendimento, porém, é que esses últimos dias que Paulo se refere não são apenas aqui uma referência escatológica aos últimos dias que precederão imediatamente a segunda vinda de Jesus. Esses últimos dias aqui usado por Paulo é um período em que nós poderíamos referir à condição universal da igreja. Trata-se de uma descrição do presente. Trata-se de uma descrição da história da igreja que seria marcada por tempos difíceis, tempos que precederiam a volta de Jesus, tempos trabalhosos. Mas é importante destacar que essa expressão últimos dias são uma referência à condição universal da igreja. Isso denota que a igreja passará nos últimos dias por situações difíceis, tempos trabalhosos. E é interessante destacar que o autor de Stott havia dito que quando o navio da igreja foi posto no mar, não lhe foi dito que esperasse uma travessia serena, uma travessia calma, mas pelo contrário, a igreja entrou nesse navio, e nesse navio vai ser golpeado por uma travessia tempestuosa, difícil, com muita chuva, com muitos ventos. E é justamente o que Paulo está destacando aqui para Timóteo. Timóteo, saiba que nesses últimos dias serão marcados por tempos trabalhosos, por tempos difíceis. E Paulo diz que nós precisamos saber de duas coisas acerca deste tempo difícil, desses últimos dias, desse tempo do fim. Primeiro, ele disse que esse tempo não é fácil para ser vivido. Paulo está dizendo aqui que esses dias são duros, e esses dias são dias difíceis, furiosos e violentos. Quando Paulo ele emprega aqui o termo grego chalecos para esse termo difícil, tempos trabalhosos, foi a expressão que foi usada para descrever os endemoniados de Gadara que estavam furiosos. Ou seja, aquele endemoniado estava sob o domínio de Satanás. E o que Paulo está destacando para Timóteo é que nos últimos dias serão comparados ao período em que aquele endemoniado estava vivendo, totalmente dirigido por Satanás. É um período tempestuoso, é um período turbulento, é um período marcado por problemas, por difícil situação para a igreja. E nas palavras
de comentarista, o Warren Wiersbe, ele diz que essa expressão indica a violência nos últimos dias, onde será incitado por Satanás e seus demônios. Quando João disse que o mundo jaz do maligno, que o mundo vem com todas as suas propostas para tentar acabar com o brilho da igreja, com a violência, com todas as suas artimanhas, Paulo escreve a Timóteo dizendo: saiba que os últimos dias serão marcados por tempos difíceis. Segundo, o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. E quando Paulo destaca que esses tempos trabalhosos seriam marcados por uma sociedade que ela carrega problemas, carrega corrupção, Paulo diz que esse problema está sendo marcado não por um aspecto externo, mas por um aspecto interno. Porque todo problema que Paulo destaca aqui no capítulo 3 são problemas que são gerados de dentro do homem. E Jesus já havia dito que os problemas que acontecem, prostituição, adultério, mentira, avareza, tudo que não presta, Jesus disse que são coisas que contaminam o homem, que são gerados dentro do coração. Então esses problemas que Paulo destaca, que os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, avarentos, presunçosos, desobedientes a pai, profanos, sem afeição natural, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Paulo está aqui e eu inicialmente só quero destacar qual é ou onde a igreja está vivendo, onde a igreja está instalada. Está instalada no meio de uma sociedade com problemas. E os problemas dela são problemas que são gerados dentro do coração do homem. E Tiago, quando escreve sobre a realidade desses problemas, desses tempos difíceis, ele escreve dizendo, faz um questionamento para a igreja: de onde é que vêm as guerras e pelejas entre vós, se não vem disto, dos vossos deleites, dos vossos membros que guerreiam entre si? Ou seja, Tiago está dizendo que o real problema da sociedade é gerado dentro do coração do homem. E é por isso que Paulo escreve dizendo que todos esses problemas morais, problemas entre membros, problemas entre pessoas, problemas entre famílias, são problemas que inicialmente são gerados no coração do homem. E Paulo está dizendo: serão tempos difíceis para viver, serão tempos difíceis para adorar a Deus, será tempos difíceis para frutificar no reino de Deus. Porém, Paulo chega a Timóteo e diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, tu, porém, permanece naquilo que você foi ensinado, tu tens seguido o meu ensino, tu tens seguido o meu proceder, tu tens seguido a minha intenção, a minha fé, tem visto que é difícil viver. Você viu as minhas perseguições em Icônio, em Listra. Tu viu, Timóteo, os problemas que eu sofri, quantas perseguições eu tive que sofrer, quantos problemas eu tive que viver. Mas aí Paulo vem com uma mensagem de consolo depois. Você percebeu que os sofrimentos eu passei, que as lutas eu enfrentei? Aí dá uma vírgula no versículo 11 e diz: e o Senhor de todas me livrou. Aleluia! O que Paulo estava dizendo é que, na verdade, todos os que desejam viver de forma piedosa vai sofrer, vai padecer. Mas Paulo consala Timóteo: tu, porém, saiba, tem perseguição, mas tem o cuidado de Deus. Você vai frutificar no meio dos tempos trabalhosos. Nós vivemos, irmão, dias difíceis. Há crises financeiras, há crises de enfermidades, perseguições, decepções familiares, lutas emocionais, batalhas
iguais. E muitos pensam que tempos difíceis são tempos de esterilidade. Porém, a Bíblia nos mostra que Deus é especialista em fazer seus filhos frutificarem em ambientes improváveis. Porque uma árvore só prova sua força quando enfrenta o vento. Um cristão só revela a sua maturidade quando passa pelos dias difíceis, pelo vale da sombra da morte. Por isso, o milagre não é produzir fruto quando tudo vai bem. O milagre aqui é continuar produzindo quando tudo parece estar dando errado. É por isso que Jesus tinha dito para os discípulos: eu já estou indo para o Pai, eu já estou indo para os céus. E eles ficaram atemorizados. E agora o que será de nós? Frutifique, cresça, produza. E é Jesus dizendo: o ambiente pode ser desfavorável, mas quem está ligado na fonte nunca deixará de produzir alguma coisa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, para frutificarmos em tempos difíceis, quais são as recomendações bíblicas? Primeiro, eu preciso entender que a igreja é escolhida de Deus. A aniversário me ensinou, diga: você é escolhido de Deus. Glória a Deus. Olha o que Jesus disse aqui: não fortes vós, o texto que os irmãos escolheram, não fortes vós que escolheres a mim. Pelo contrário, porque quando eu vim para o que era os seus não receberam. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Glória a Deus. Porque a inclinação da nossa natureza é rejeitar o Criador. A natureza adâmica é inclinada para o mal. Paulo escreve aos Romanos capítulo 7: até o bem que eu queria fazer eu não faço. O mal que eu não deveria, eu acabo cometendo. Maldito homem que sou, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele olha para si e vê a miséria, a inclinação do pecado. Mas quando ele olha para a cruz, aí ele começa o capítulo 8 dizendo: portanto, se alguém está em Cristo, aleluia, nenhuma condenação há. Não tem essa de dizer: eu estou correndo para Jesus. Não! Se for pela nossa natureza, a gente não escolhe Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele chega para os discípulos em João capítulo 13 e diz: mas ele amou e amei eles até o fim. Eu escolhi você primeiro. Deus chega para Jeremias: antes que tu saísse do ventre, eu te escolhi. Observe aqui, em primeiro lugar, a igreja que frutifica em tempos difíceis, primeiro precisa saber que é escolhida por Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Paulo chega a dizer aos irmãos: meus amados irmãos, sabemos, pois, que a eleição vossa é divina. Na atualizada diz: sabemos, amados irmãos, que vocês são escolhidos de Deus. E sabe qual era o aspecto natural desta igreja de Tessalônica? Paulo diz: eu não preciso mais falar e testemunhar sobre vocês. O testemunho de vocês já se espalha em Macedônia e Acaia, em todas as regiões. Já está todo mundo sabendo da vossa fé. Aleluia. A igreja
Não foi como a nossa, que passa aí 3 anos, 4 anos, 7, enfim. Foi somente 3 sábados. Paulo discutia com os irmãos no Sinédrio, como de costume. E os irmãos, depois que souberam da palavra, irmão, olha, uma igreja que frutifica na palavra. A Bíblia diz lá em Atos 17, quando Paulo passou os 3 sábados, aí ele examinava as Escrituras. Aí o testemunho dele se espalhou, Corinto, toda a região de Bereia. Aí a Bíblia diz que quando Paulo saiu do 3º sábado, lá de Tessalônica, foi descer para Bereia. Quando chega em Bereia, quem estava no culto? Os Tessalônicos estavam lá. Os irmãos de Tessalônica saíram. Onde é que tem culto para mim? E servir a Deus. Aí a Bíblia diz que os irmãos sentaram também com os bereanos. Os bereanos, enquanto Paulo pregava, via, será que Paulo, os apóstolos pregando certo? Tá certinho, porque uma igreja escolhida prega a verdade, vive a verdade, ama as Escrituras. Não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi. Preciso dizer aos irmãos e às irmãs aqui esta noite que a eleição da igreja não é fruto do acaso, mas da graça eterna de Deus. Quando Jesus chega para o discípulo dizendo, eu te escolhi a vós, não porque Pedro era pescador, ou porque tinha um dos que trabalhava com dinheiro, não. Nenhum deles merecia. Mas Jesus disse, eu quero dizer para vocês que eu escolhi vocês. E tudo isso é o que, pastor? Por causa da beleza? Não, é por causa da graça de Deus. Aí Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém venha se gloriar. Você foi escolhido por causa da graça de Deus. Quando Deus chega para Israel, havia muitas nações. Havia nações que eram ricas, que eram numerosas. Aí Deus chega para Israel, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Deus chega com a mensagem para Israel dizendo, dentre todas as nações, poderia ter escolhido a maior nação, a nação numerosa e a mais rica, mas eu escolhi Israel para ser meu povo. Aleluia, para me representar na terra. E agora a igreja é o povo escolhido em Cristo para frutificar em frutos que venham permanecer. Pastor, o que é que sustenta a igreja aqui na terra? O que sustenta a igreja não é a sua performance. O que sustenta a igreja aqui na terra não é o seu status. O que sustenta a igreja não é a sua força. O que sustenta a igreja que frutifica é a certeza que ela nasceu no coração de Deus. Por isso, sem igreja ainda significa viver o propósito e a identidade. Quando Jesus diz, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Isso tem 2 características. A eleição implica em 2 características. Primeiro, propósito. Qual é o propósito? Para que vales e deis fruto. Qual é o segundo propósito?
Então me ajude a pregar aqui essa noite, segura a mão desse irmão que está aí do seu lado. Aí fora, se você me ouve, também faça isso. Segure na mão do seu irmão e diga: você foi escolhido para frutificar. Diga: você foi escolhido para frutificar. Frutifique! Pastor, se eu não frutifico, Jesus corta! A árvore que não dá fruto, Jesus corta! E se não se corta, não tem vida! E se não tem vida, não tem identidade! Só frutifica! Aleluia! Você é escolhido de Deus! Se você é escolhido, levante a mão agora e glorifique. Não era para você estar aqui, mas Deus te escolheu. Ele é a sua graça e você é escolhido de Deus. Nós somos escolhidos pela graça. Essa identidade de povo eleito não é um título humano. Quando eu digo para você que você é escolhido de Deus, não sou eu que estou dizendo, é um selo divino. Uma igreja que frutifica Cristo começa reconhecendo quem ele escolheu e para que foi escolhida. Paulo chega para os irmãos de Roma, capítulo 8, e começa a dizer quem são os escolhidos. Capítulo 8, versículo de número 12 a versículo número 17. A primeira característica daqueles que são escolhidos por Deus, ele diz que não andam e não vivem segundo a carne. Segundo, versículo 14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito, está aí o texto, estes são filhos de Deus, ou seja, identidade. Identidade Oi. Você tem uma coisa maravilhosa, é saber que a gente é filho. Porque, pastor, você está dizendo, sempre que a gente fala sobre filho, não tem como a gente lembrar do filho pródigo. Camarada gastou tudo. E tem dois tipos de pessoas aqui no texto, de Lucas. O filho velho que estava na casa, e na verdade naquele texto estava no campo, e o filho mais novo que se perdeu estava fora. Aí ele começa a fazer o sermão, os irmãos já sabem muito bem o que eu estou falando. Ele peca, gasta tudo, e aí ele começa a dizer: olha a minha condição, mas eu vou tomar atitude, eu vou mudar. Aí ele começa a fazer um sermão, pastor. E aí é bom quando a gente fala um sermão, né? A gente quer testar, fazer como é que vai. Eu fazia assim, eu não tenho mais tempo para fazer assim. Ficava no banheiro, e começava a pregar para ele mesmo, testando o sermão aqui, em vez de dar certinho assim. E aí ele fez do mesmo jeito. Está indo lá no texto. Aí ele diz: olha a miséria que eu estou, e começa a fazer o sermão. Olha os pontos. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E quando chega lá, direi para ele: peguei no meu céu e o perante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quero que o Senhor me receba como um dos teus trabalhadores. Ele queria voltar para a casa do pai, mas queria ser trabalhador. Mas ele não é filho. O fato de você se perder, se você se voltar para o teu pai, você pode esquecer de ser filho, mas o pai não vai deixar de ser pai. Aí ele diz, quando ele, no meio do caminho, aí ele diz: eu vou pregar esse sermão para o meu pai. Quando ele está no caminho, ele corre. Aí o texto tem diz que o pai viu de longe. Diga para quem está do teu lado, diga: o pai te viu de longe. Antes de tu ver Jesus, ele já tinha te visto. Sabe naquele lugar mais recôndito que ninguém poderia te achar, o pai te achou.
Aí o pai disse: pega aí o sermão, calma aí o sermão, não prega mais não. E o que é, papai? Ei, servo, pega lá, olhando o dedo, sandália dos pés. E vamos pegar os professores cerrados, vamos festejar. Ele estava perdido e foi encontrado. Estava ei, cadê os filhos que não levaram a busca do pai? Eu nunca sou é por isso que não tem ninguém que está aqui esta noite e possa bater no peito e dizer: eu posso, eu poderia estar aqui de qualquer jeito. Não! Você não merecia nem estar aqui, meu Deus. Mas como Deus nos escolheu. Pastor, quem iria me escolher? Paulo continua em Romanos, sobre a característica daqueles que são escolhidos. Versículo 15: não são mais escravos do pecado. Aí chega no versículo 15, a parte B: agora nós somos adotados como filhos. Pastor, mas eu já gastei tudo. Aí o pai chegou e disse: pega e você vai. Paulo continua dizendo: nós somos herdeiros e co-herdeiros da promessa. Ah, pastor, e como é que a gente vai clamar perto do pai? Aí ele diz que todo filho de Deus que é escolhido não tem tanta formalidade para se apresentar diante do pai. É só clamar: ah, papai, abre a porta da casa, entra na geladeira, receba tudo que o pai tem para você. Você é filho, você é filho. Deus não te escolheu pela cor da pele. Deus não nos escolheu pela cor dos olhos. Deus não nos escolheu por nossa beleza, porque se a nossa escolha, a escolha de Deus, se baseasse na beleza. Oi, irmãos. Mas Jesus disse: mas Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo, aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecia, mas Jesus nos escolheu. Oh, glória, cadê os escolhidos? Dá para levantar a sua mão, dá para levantar a sua mão. Olha os que esse glorioso eu estou sentindo aqui. Eu sei que foi difícil chegar aqui, mas do meu jeito você é escolhido de Deus. Deus já planejou essa noite para mostrar para você que você é escolhido de Deus, não tem jeito. E agora, pastor? Os tempos difíceis vão cancelar o propósito de Deus? Não! Você já sabe que foi escolhido. Identidade. Qual é o propósito? Frutificar. Foi Jesus que disse, está tudo aí no texto. Para que deis frutos. Mas, pastor, como é que a gente vai frutificar em tempos difíceis? Será que os tempos difíceis vão cancelar o propósito de Deus na minha vida? Não! José, ele frutificou na prisão. José foi vendido pelos irmãos. Foi acusado injustamente. Foi esquecido pelos homens. Mas em Gênesis 39, 23 diz que o Senhor era o José. Aleluia! Aleluia! A prisão não
crescimento de Deus na sua vida agora. Levante a sua mão comigo, por favor. Deus vai usar esse tempo difícil para mostrar para você o propósito que Ele tem para a tua vida e para a tua casa. Você está crendo nisso aqui essa noite? Os planos de Deus, aleluia, não se frustram. Às vezes pode frustrar, mas os planos de Deus são inumeráveis, são imutáveis. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pastor, mas o tempo ainda parece desfavorável para mim, mas é para você. Mas para Deus o tempo, aleluia, é um bastidor que Jesus está usando para construir uma história de glória para você. Aleluia! E aí, pastor, e José? José recebeu 2 filhos. Foi daí que eu coloquei pastor Salmão, do meu filho agora. Gênesis 41, 52, José chamou um dele de quê? Efraim. E Efraim significa Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Ou seja, não foi depois da aflição. Deus fez frutificar. Liga essa irmã, esse irmão que está do teu lado. Só cutuca e liga, Deus vai fazer você frutificar lá no tempo, na terra da tua aflição. Diga aí, Deus vai fazer você frutificar na terra da sua aflição. Aleluia, o mesmo lugar da sua dor pode se tornar o lugar do seu fruto. Você vai frutificar nessa terra difícil, nesse momento difícil. Pastor, nós vamos morrer na seca, não! Quem está enraizado em Deus não vai morrer na seca, ele vai sobreviver na seca. Corre Jeremias, capítulo 17, versículo de número 7. Isso aqui é lindo. O profeta Isaías está falando sobre quando o homem coloca confiança em Deus. Olha o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha o período que o profeta está vivendo aqui, consequência do pecado de Judá. Versículo 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Olha o que Deus continua dizendo, parte B. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes, e no ano de sequidão não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Até na sequidão vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar. Quem tem que ser dessa palavra é o filho de glória, tem maravilhas. Glória a Deus! Observe que a seca veio. Irmão, diz, o calor chegou. Mas o texto diz, mas a árvore permaneceu e as raízes começou a chegar na beira dos rios. Se você estiver ligado na fonte, irmão, não vai secar nunca. Se você estiver ligado na videira, aleluia, vai frutificar. E aí, pastor, e quando ele está podando, é porque ele está dizendo, tem potencial para crescer mais, tem potencial para dar mais fruto. Por isso, quanto mais a sequidão, mais o período de prova, mais será os frutos que você dará no reino de Deus. Quem está entendendo pode dar glórias ao Senhor. Eu quero lhe dizer aqui debaixo do sangue de Jesus que Deus ele está usando a pressão para produzir muito fruto. Nesse mesmo texto aqui, nessa outra película inicial, capítulo 15, Jesus disse: toda vara que dá fruto, ele vai fazer o quê? Aí Jesus vai limpando. Inicialmente a gente pensa, rapaz, cadê a beleza? Cadê as folhagens? Jesus
Jesus disse: Ele limpa para que dê mais amodatório, mas produz crescimento. O Senhor, Ele não está te destruindo, Ele está te aperfeiçoando. E quanto mais Ele corta, mais Ele está vendo um crescimento e um fruto que você dará no reino de Deus. Nenhuma poda de Deus para os seus escolhidos é em vão. Tem gente que pensa que Deus é masoquista, que tem prazer no sofrimento do homem. Não! Quando você lê Isaías, capítulo 53, eu acho que é o versículo 10, salvo engano, se os irmãos quiserem, os irmãos me ajudam, versículo 10, que são as palavras de Deus dizendo que Deus tem por prazer fazer o quê? Podar o seu filho. Mas o texto está usando o verbo moer o seu filho. Aleluia. O que é moer? É triturar. Aí Jesus, no dia de cima, a Bíblia diz que ele foi triturado, começou a suar sangue. Na cruz ele foi triturado. Os soldados trituraram ele. E o texto diz que Deus, o Pai, teve prazer em moer o seu próprio filho. Aí a gente está pensando nisso: meu Deus, o filho está morrendo, está triste, está nada. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses que ele está triunfando sobre potestades. Enquanto alguém está pensando, o médico está morrendo, está sendo moído, o médico está sendo podado. Aí a Bíblia diz que enquanto ele está sendo podado, aí pelas suas pisaduras nós estamos sendo sarados. Enquanto o filho está sendo podado na cruz, a igreja está tendo acesso ao Pai. Lá no tempo, o véu está raçando os outros. A igreja está triunfando aqui na terra e no céu. Eita, quem pode levantar a sua mão e adorar? Jesus está aqui entre nós. Mas pastor, porque Deus ele deseja fazer isso com a gente, dar mais frutos. O maior fruto dos tempos difíceis é o caráter de Cristo em nós. Porque quando Jesus fala com os discípulos que eles têm uma identidade, são escolhidos para que deis frutos, é o propósito. Esse propósito aqui frutifica principalmente naquele período de perseguição. Era Deus querendo colocar o caráter dele nos discípulos. É por isso que a gente tem o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo de número 5. A tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. Tem gente que só pensa em frutos materiais. Mas Jesus estava dizendo muito mais do que isso. É frutos espirituais. É humildade. É a fé. É a perseverança. É a dependência de Deus. É a maturidade. Aleluia. Você tem coragem de dizer para o Senhor: diga, deixa Deus te podar. Diga, deixa Deus te podar. Deixa Deus te podar. Eu sei que é difícil, mas Jesus está dizendo: vai dar mais fruto, vai dar mais fruto, vai dar mais fruto. A igreja vai crescer, a igreja vai crescer. Aleluia, a igreja vai crescer. A igreja está sendo podada, mas a igreja está sendo triunfante, está crescendo. Quanto mais forte a igreja, mais a igreja. E eu quero logo lhe informar que essa noite, todo escolhido de Deus, que foi escolhido para frutificar, Deus vai cuidando em todos os momentos. Essa poda é para que você venha depender dele, confiar nele. Quer ver quem são os escolhidos?
Já passar por um valezinho aí, eu lembro da história de uma criança que estava num voo. E aí, de repente, quem já andou de avião, né, teve esse privilégio. E aí, chegou lá em cima, lá no alto, o piloto chegou e disse: ajeitei sua poltrona de novo, não é nesse meu dizer maranhense, né? É mais formal. Ajeite sua poltrona, nós iremos passar por um período de turbulência. Afivele seu cinto e aquela coisa toda. E aí daqui a pouco começou a turbulência. Turbulência. Quem era católico se apegava aos seus santos. Quem espírita se portava diante dos seus espíritos. E aí cada um pegava seu Deus. Tinha um idoso do lado de uma criança. E o idoso, papai. A pressão subia, descia. Aí que era preocupação, nós vamos morrer. E a turbulência. E do lado do velhinho estava a criança brincando. Aí daqui a pouco, depois daquele período longo de turbulência, aí ficou em paz. Aí o senhor chegou e disse assim: meu filho, me chamou a atenção na tua vida, o que foi? Tu não sentiu medo no meio da turbulência, não? Tu não viu todo mundo chorando, gritando aqui, e você todo calmo? O senhor não sabe, não? Aí não, meu pai é o piloto. Eu confio tanto nele que até no meio da turbulência eu vou ficar bem. Ninguém vai morrer. Meu pai está cuidando da turbulência, mas meu pai é o piloto. E minha filha desse piloto foi uma lembrança minha. Deus está o piloto. Os escravos vai frutificar. Segura a mão desse presidente pegado. Diga a turbulência está aí. Vai ser o piloto vai dizer que não vai morrer ninguém. Eu não estou me gritando. Vai, Deus, aproveita para agora, Deus, vai. Eu me ajudo se você glorificar a Jesus. Até porque a Bíblia diz que cada um no seu certo tempo diz glória. Se você não der glória, Deus continua assim, moral. E se eu der glória, pastor, porque você adora aqui. Os céus derramam a glória dos seus pecados. Receba a graça para frutificar. Vai frutificar. Antes de eu fazer tudo isso, eu preciso só me alertar aqui essa noite. Jesus continua dizendo o mesmo texto para muitos grupos. Mas Jesus disse: e tudo quanto pertence ao Pai, eu vos concedo. Foi o Pai que disse: Isaías, clama a mim. Não foi Isaías que disse, foi Deus dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Farei coisas. Jesus disse: pedi, dá-se lutar. Bati. E é o princípio
E que o Espírito Santo falou com você e você sente a necessidade de voltar. Mas eu quero aceitar Jesus. Eu te espero aqui, a igreja te espera. Se tiver um bombeiro aí fora, nos ajude. A igreja aqui em Crisidão é uma igreja que frutifica. Maravilha. Pode orar, irmãos, pode clamar mesmo. Pode pedir. Aleluia, temos só alguns minutos aqui. E alguns irmãos vai cumprir a vida. Eu quero ouvir ser boca de Deus para dizer para você: você e nós vamos frutificar. Pastor, a terra espere, as terras vem converter. Vai na frente, vai crescer, vai explodir. Essa é a palavra. Levante a sua mão para orar por você. Senhor, obrigado por essa noite. Nós não merecemos estar aqui, mas por graça escolhemos o povo para estar aqui. Oh Jesus, não dispensa os seus filhos de mãos vazias. Já viu o teu povo se abrindo a tua glória? Olha aí, Senhor, o teu povo que te ama. A tua palavra diz que o teu povo, quando chora, o Senhor recebe diante de ti, numa taça, aleluia, as orações dos santos. Irmãos, a boa notícia que eu quero te dar que essa noite já chegou no trono de Deus e teu povo pela manhã. Quero te informar que enquanto você está aqui, o Pai está te ouvindo. Jesus vai fazer você crescer na terra de aflição. Jesus vai fazer maravilhas. Sua igreja, faz o teu povo frutificar, permanecer, continuar fiel a ti, para a glória do teu nome. Glória a Deus.
Queridos, amanhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical normal. Amém, irmãos? Estamos na hora de encerrar o nosso trimestre aqui na congregação a partir das 8 da manhã. Como todos os irmãos da congregação estão cientes. Também, amanhã, às 6h30, nós teremos o nosso culto em continuação às nossas atividades. Conosco estará o missionário Ezequias, também trazendo a palavra de Deus neste dia. Amém, irmãos? Agradecemos a presença de todos. Pastor Raimundo Salles. Glória a Jesus. Nós louvamos a Deus, amados irmãos, Igreja do Senhor, pela presença de todos. O trabalho continua, nós seguimos festejando, glorificando o nome do Senhor. Uma vez nós agradecemos ao pastor Marcos Aurélio, pela mensagem que nos trouxe aos nossos corações nesta noite. Coloquemos de pé e agradeçamos ao Senhor nesta noite, pelas bênçãos que Ele tem nos dado, por termos tido a oportunidade de louvar o seu bendito e perfeito nome. Não esqueça, as programações para o dominical. Quem não é titular, quem não participa, comece a participar para poder frutificar em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, te glorificamos e exaltamos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, que os teus filhos, ó Pai, Senhor, possuídos, ó Pai, pela ação e pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, venham ser frutíferos na tua casa, frutíferos em meio a este mundo, Senhor, que dificulta tanto a vida. Ó Deus eterno, Deus santo, agora conduza-os, ó Pai, aos seus lares e dá-lhes uma noite abençoada, Senhor, de descanso. Pai querido, nós te pedimos estas bênçãos, Senhor. Te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. O amor de Deus, a graça salvadora do seu Filho Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, agora e para sempre. Cumprimento o seu irmão, as irmãs, o Pai do Senhor.